Hoje vamos abrir as portas de ferro de uma das mais antigas e também uma das mais incompreendidas fraternidades do mundo, a maçonaria. Não faremos isso por meio de teorias conspiratórias sensacionalistas ou especulações vazias da internet. Você vai perceber que a maçonaria diz muito mais sobre você do que imagina. Vamos seguir guiados por uma das mentes mais brilhantes do ocultismo do século XX, o enigmático sábio Manly Palmer Hall, um maçom de 33º grau que escreveu mais de 150 livros e que morreu em causas suspeitas. Mergulharemos não em uma, mas em duas de suas obras mais impactantes e transformadoras sobre o tema: As Chaves Perdidas da Maçonaria, em inglês The Lost Keys of Freemasonry, e a Maçonaria dos Antigos Egípcios, em inglês Freemasonry of the Ancient Egyptians. Fica comigo até o final deste vídeo. Você não vai se arrepender. Prepare-se, porque o que vamos explorar hoje não são apenas os segredos guardados dessa ordem, e sim os segredos fundamentais da própria alma humana e do seu potencial ilimitado para alcançar a divindade por meio do trabalho consciente sobre si mesma. Vale lembrar, este vídeo tem caráter informativo e é baseado nas obras do próprio Manly P. Hall. Não buscamos atacar ou desacreditar qualquer crença espiritual ou religiosa. Respeitamos todas as crenças e tradições. O propósito deste conteúdo não é fazer polêmica, e sim apresentar um estudo profundo sobre as obras de Hall e sobre o simbolismo maçônico. Este vídeo foi feito para qualquer pessoa apreciar e refletir. Eu sou Gabriel Alexandre e você está no portal Geometricamente Consciente. Inscreva-se agora e ative o sininho. Você não vai querer perder os próximos vídeos. Deixe o seu like e comente aqui abaixo. Você gosta de aprender sobre a maçonaria? Tem algum símbolo específico sobre o qual você quer um vídeo? Lembre-se de compartilhar este conteúdo com outras pessoas que apreciam esses conhecimentos, em grupos e nas suas redes sociais. A sua participação e o seu compartilhamento são essenciais para este trabalho se tornar relevante e alcançar mais gente. Manly P. Hall, embora pouco conhecido no Brasil, é amplamente reconhecido e reverenciado nos Estados Unidos por iniciados em ordens e por estudantes de esoterismo. Ele deixou um legado indelével na história do ocultismo. Nós temos um vídeo completo sobre a biografia dele e vou deixar o link na descrição. Hall nos legou inúmeros enigmas, inclusive aqueles relativos às circunstâncias de sua própria morte. Relatos afirmam que logo após o seu falecimento foram vistos homens de preto entrando e saindo de sua residência, carregando caixas. Há quem diga que grande parte de seu saber foi confiscada, como se Manly P. Hall tivesse sido silenciado propositalmente. Mas o que tornava seus ensinamentos tão preciosos a ponto de serem saqueados, tal como ocorreu com Nikola Tesla? E você quer um vídeo completo sobre a história da morte de Manly Palmer Hall? Comenta aqui embaixo com a frase: "Eu quero o vídeo sobre a morte do Hall". Curiosamente, Hall não era um maçom quando escreveu suas obras mais famosas sobre a maçonaria. Ele tinha apenas 22 anos quando publicou The Lost Keys of Freemasonry, em 1923, 30 anos antes de ser iniciado na maçonaria. Em seguida, veio sua maior obra, publicada 5 anos depois, em 1928, The Secret Teachings of All Ages, aos 27 anos de idade. Essa obra não trata apenas da maçonaria, mas da conexão entre todos os conhecimentos esotéricos. Nós também temos um vídeo completo sobre ela e sobre a história de sua criação. Vou deixar na descrição. Em 1937, com 38 anos, Hall publicou Freemasonry of the Ancient Egyptians, após uma de suas viagens ao Egito, 17 anos antes de ser iniciado na maçonaria. É essa obra que vamos abordar neste vídeo, junto com The Lost Keys of Freemasonry.
Um dos fatos mais intrigantes de sua vida é que ele só foi formalmente iniciado na maçonaria em 1954, aos 53 anos. E você lembra o que estava fazendo da sua vida quando tinha 22 anos de idade? Me conte aqui nos comentários. Hall era, antes de tudo, um místico universal. Um filósofo perene que via em todas as religiões, escolas de mistérios e ordens iniciáticas do mundo um fio dourado comum. Para ele, a maçonaria representava a herdeira mais direta e visível dessa antiga sabedoria no mundo ocidental moderno. É precisamente com essa lente transcendental que ele escreveu As Chaves Perdidas da Maçonaria, publicado pela primeira vez em 1923, quando Hall tinha apenas 22 anos. O livro não foi concebido para expor ou desmistificar a maçonaria de forma sensacionalista, mas para reavivar sua chama interior espiritual há muito esquecida, para despertar e lembrar aos próprios maçons o tesouro inestimável de sabedoria espiritual que guardavam, muitas vezes sem plena consciência de sua magnitude. Hall começa sua análise distinguindo a maçonaria operativa da maçonaria especulativa. Os maçons operativos eram os construtores literais e mestres artesãos de catedrais, castelos e templos durante a Idade Média. Trabalhando diretamente com a pedra bruta, dominavam o uso do esquadro, do compasso, do prumo e do nível para erguer estruturas físicas de beleza e grandiosidade impressionantes. Essas guildas de construtores guardavam zelosamente seus segredos técnicos, suas fórmulas arquitetônicas e seus métodos de construção, transmitindo-os apenas aos aprendizes que demonstravam habilidade, caráter moral e lealdade. E vale lembrar, para Manly P. Hall, os maçons operativos já tinham um profundo conhecimento de geometria sagrada e dos mistérios esotéricos. Para Hall, a maçonaria operativa já replicava os mistérios em suas construções, levantando verdadeiros templos harmônicos com a ordem divina por meio de conhecimentos avançados de geometria sagrada. Com o passar dos séculos, especialmente durante o período da Renascença e do Iluminismo, essas guildas começaram gradualmente a aceitar membros honorários, homens da filosofia, da ciência e de posição social elevada, que não eram necessariamente construtores físicos, mas que compartilhavam os ideais de conhecimento, fraternidade e progresso moral. Assim, nasceu a maçonaria especulativa, que herdou meticulosamente todos os símbolos, ferramentas e tradições rituais dos operativos, porém deu a eles um significado novo e transcendental. A pedra bruta deixou de ser um simples bloco de granito ou mármore e passou a simbolizar o homem em seu estado natural, ainda não lapidado, cheio de vícios, paixões descontroladas e tendências materiais grosseiras. A pedra cúbica perfeita, o ashlar perfeito, tornou-se o símbolo supremo do homem que, por meio do autoconhecimento, da disciplina rigorosa e do trabalho consciente sobre si, consegue lapidar a própria natureza, polindo e refinando a personalidade até tornar-se um veículo purificado para a expressão do Espírito Divino. As ferramentas físicas do construtor medieval transformam-se em ferramentas metafísicas da alma em evolução. O malho representa a força de vontade dirigida, a determinação necessária para quebrar maus hábitos cristalizados, padrões mentais limitantes e tendências destrutivas da personalidade inferior. O esquadro e o compasso juntos formam uma alegoria poderosa. Eles mostram que tudo o que existe resulta da união entre espírito e matéria, entre céu e terra, entre o que é divino e o que é humano. O compasso marca o espaço do sagrado. O esquadro constrói sobre o terreno da realidade. Quando observamos esses dois instrumentos entrelaçados, entendemos um recado profundo. Para construir algo grandioso, seja um templo, uma catedral, uma vida ou até mesmo um mundo melhor,
Precisamos unir inspiração, que é o círculo, o compasso, o espírito, e ação prática, que é o quadrado, o esquadro, a matéria. Por isso, os maçons se referem a Deus como o grande arquiteto do universo. Eles acreditam que o universo inteiro foi criado com essas mesmas ferramentas simbólicas, não apenas de forma literal, mas também em termos de ordem, proporção e harmonia. Assim como usamos o compasso para traçar ideias e sonhos e usamos o esquadro para dar forma e direção a eles, o universo também nasce desse equilíbrio. Há ainda uma mensagem mais profunda. Nós somos réplicas do grande arquiteto do universo. Somos microcosmos criados à imagem do macrocosmo, possuindo dentro de nós as mesmas ferramentas simbólicas da criação. Isso significa que, assim como o grande arquiteto traça e constrói o universo com compasso e esquadro, nós também, a cada pensamento, escolha e ação, traçamos e construímos a nossa própria realidade. O compasso representa nossa capacidade de imaginar, sonhar e criar sem limites. É o símbolo da expansão da consciência. O esquadro representa nossa habilidade de concretizar, organizar, dar forma e direção às intenções. É o símbolo da ética, da disciplina e da realização no mundo material. No campo metafísico, esses instrumentos deixam de ser meras ferramentas e se tornam símbolos da própria jornada do ser humano. O compasso nos lembra do potencial divino, da centelha criativa que habita em cada um. Aponta para o espírito que transcende e para a busca de sentido e conexão com o todo. O esquadro nos ensina a trazer a inspiração para a vida prática, a alinhar desejos com retidão de propósito e a agir com sabedoria, justiça e equilíbrio no mundo físico. Juntos, esquadro e compasso mostram o caminho do verdadeiro autoconhecimento. Unir o alto e o baixo, integrar sonho e ação, equilibrar a liberdade criativa do espírito com a responsabilidade e a ordem da matéria. Eles simbolizam a chave do próprio processo de manifestação. Tudo começa na mente, no invisível, mas só se realiza plenamente quando encontra estrutura, direção e propósito concreto. Ser consciente desse princípio é reconhecer que somos co-criadores do universo, expressando a geometria sagrada da existência em cada pensamento, emoção e atitude. Quanto mais alinhamos a vida a esse equilíbrio, mais nos tornamos espelhos vivos do grande arquiteto, manifestando harmonia, beleza e sentido, não apenas fora, mas principalmente dentro de nós. Assim, ao olharmos para o esquadro e o compasso, lembramos que a verdadeira obra-prima somos nós mesmos e que, como o próprio universo, estamos sempre em construção, em busca do equilíbrio entre o sonho e a realidade. Existe ainda um segredo nessa simbologia. Com o esquadro e o compasso, é possível desenhar qualquer forma geométrica sagrada. Basta um compasso para criar círculos, basta um esquadro para traçar linhas retas e ângulos precisos. Com esses dois instrumentos, todas as formas que existem podem ser construídas. Triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, estrelas e muito mais. Não por acaso, é exatamente assim que nasce a flor da vida. Círculos entrelaçados desenhados com o compasso e organizados com o auxílio do esquadro. Portanto, o esquadro e o compasso não servem apenas para construir fora, mas também para revelar o que já está inscrito no tecido invisível da criação. Eles são chaves que nos permitem acessar os segredos da existência, desvelar a ordem por trás do caos e perceber que tudo é harmonia, tudo é conexão, tudo é geometria viva. Compreender isso é reconhecer que somos construtores, artistas e templos vivos, desenhando a cada dia a nossa própria flor da vida com a sabedoria do esquadro e a visão do compasso, assim como o próprio universo faz. O cinzel simboliza a educação superior, o discernimento aguçado e a sabedoria discriminativa que dão forma precisa e beleza ao nosso caráter moral e intelectual.
O nível nos lembra da igualdade fundamental de todas as almas diante do grande arquiteto do universo, independentemente de posição social, riqueza ou status. E o prumo nos ensina a verticalidade espiritual, o alinhamento com princípios superiores e a busca incansável pela verdade e pela retidão. O grande drama simbólico que permeia a estrutura da maçonaria, segundo a interpretação de Hall, é a construção mística do Templo do Rei Salomão. Esse templo lendário não deve ser compreendido apenas como uma estrutura histórica em Jerusalém, mas como um arquétipo universal, uma alegoria para a maior e mais nobre obra do ser humano, a construção gradual da alma iluminada, a edificação do templo vivo e consciente de Deus dentro do próprio ser. Cada maçom sincero é simbolicamente um operário qualificado e dedicado nesse canteiro de obras eterno. A loja maçônica representa o universo em miniatura, um microcosmo estruturado, e o trabalho sagrado realizado em suas paredes consagradas é precisamente o grande trabalho dos alquimistas. A transmutação do chumbo pesado da ignorância espiritual no ouro puro da sabedoria e da consciência iluminada. Essa jornada de autoconstrução e transformação espiritual é tradicionalmente dividida em 3 graus simbólicos: aprendiz maçom, companheiro de ofício e mestre maçom. Cada grau representa uma etapa na evolução da alma, um degrau na escada que conduz da terra ao céu, da humanidade à divindade. O grau de aprendiz é o da purificação e preparação. O candidato entra solenemente na loja com os olhos vendados, simbolizando a escuridão espiritual e a ignorância sobre os mistérios da vida, da morte e da imortalidade. Ele busca a luz, não apenas intelectual, mas a luz espiritual, capaz de transformar sua natureza. Essa primeira etapa corresponde ao controle consciente dos sentidos físicos e das paixões básicas. O aprendiz aprende a dominar instintos, a tornar-se um discípulo verdadeiro do conhecimento sagrado e a desenvolver a humildade necessária para receber ensinamentos superiores. É o processo de limpar o terreno da consciência, remover os detritos da ignorância e da superstição e preparar a base sólida para o templo interior. Nesse período, o aprendiz trabalha com ferramentas básicas, aprende os rudimentos da arte real e desenvolve as virtudes de temperança, fortaleza, prudência e justiça. Com a base moral e intelectual sólida, ele progride para o grau de companheiro de ofício. Esta é a fase da iluminação intelectual e do desenvolvimento das faculdades mentais superiores. O companheiro é encorajado a estudar profundamente as 7 artes e ciências liberais: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, música e astronomia. Hall enfatiza que isso não é um estudo acadêmico superficial, mas o desenvolvimento harmônico da mente racional e da intuição como ferramentas para compreender as leis que governam o universo em todos os níveis. A geometria, em particular, é considerada sagrada acima das outras ciências, pois por meio dela, Deus, o grande arquiteto do universo, projetou e estruturou toda a criação. Ao estudar a ordem divina, a simetria e a harmonia matemática que permeiam o cosmos, do nível atômico às galáxias espirais, o companheiro começa a replicar essa ordem em sua própria mente e alma. Ele agora constrói as paredes do templo interior, adornando-as com conhecimento, beleza e sabedoria prática. É nessa fase que compreende a natureza dual do homem, simultaneamente terreno e celestial, animal e divino. O ápice da jornada maçônica, o coração do mistério e a culminação da busca espiritual reside no grau sublime de mestre maçom. É aqui que a alegoria se aprofunda em um drama de proporções universais. Esse grau gira em torno da lenda de Hiram Abif, o mestre construtor do Templo de Salomão. Hiram, segundo a tradição, era o único na terra que conhecia completamente os segredos do mestre, incluindo a misteriosa palavra perdida,
uma palavra de poder que continha a essência do conhecimento divino e do nome secreto de Deus. 3 companheiros ambiciosos e invejosos, Jubela, Jubelo e Jubelum, conhecidos como os Rufiões, conspiram para forçar Hiram a revelar a palavra secreta que eles ainda não haviam conquistado por mérito. Diante da recusa de Hiram em trair seu juramento e profanar os mistérios confiados a ele, os 3 o assassinam. O corpo do mestre é enterrado em segredo e, com sua morte, a palavra do mestre se perde para a humanidade, permanecendo oculta até que outro mestre verdadeiro possa recebê-la novamente. Manly P. Hall nos convida a olhar além da história literal para penetrar no significado esotérico. Hiram Abif não é uma pessoa histórica específica, mas um princípio universal. Ele representa a centelha divina latente em cada ser humano, a consciência crística que dorme no coração da alma, o eu superior imortal que é nossa verdadeira identidade espiritual. Os 3 rufiões simbolizam nossos próprios demônios internos, a ignorância espiritual que nos mantém na escuridão, a superstição que distorce a percepção e o medo paralisante que impede a busca da verdade. Em uma leitura psicológica, representam a traição perpetrada pelo corpo físico com suas demandas materiais, pelas emoções descontroladas e pela mente concreta com suas limitações e preconceitos, que conspiram para silenciar a voz do espírito interior. A morte de Hiram Abif simboliza a morte mística que todo iniciado deve experimentar. É a crucificação voluntária do ego, o sacrifício do eu inferior no altar do coração. Não é uma morte física, mas a dissolução das identificações falsas e dos apegos mundanos. A palavra perdida representa nossa conexão consciente com o divino, perdida à medida que mergulhamos na materialidade densa e na ilusão dos sentidos. O trabalho de um verdadeiro mestre maçom é duplo e unificado. Primeiro, ele precisa encontrar dentro de si o corpo do mestre assassinado, ou seja, redescobrir e ressuscitar sua natureza espiritual, que foi morta pelas circunstâncias da vida material. Segundo, ele viaja simbolicamente em busca da palavra perdida, que só pode ser encontrada e pronunciada quando o templo interior é reconstruído conforme os planos divinos e o mestre interior é ressuscitado. A palavra substituta usada nos rituais é um lembrete de que a verdadeira sabedoria permanece oculta, aguardando quem se prova digno por suas obras, pureza e dedicação. Então, quais são as chaves perdidas do título do livro de Hall? A chave principal, a revelação central que ele oferece, é clara. A maçonaria autêntica é uma escola prática de mistérios, cujo propósito é a regeneração do homem, sua transformação de um ser meramente humano em um colaborador consciente do plano divino. O segredo não está em apertos de mão, senhas ou rituais externos, por mais belos que sejam. O segredo real é a alquimia da alma, o conhecimento prático de como um ser humano comum pode, com esforço, disciplina e vida virtuosa, desdobrar seu potencial espiritual e tornar-se mais do que humano. Ele se transforma em um mestre construtor, um colaborador no grande plano do arquiteto universal. O maçom perfeito na visão de Hall é um Cristo em formação, alguém que transformou o corpo físico, emocional e mental em um templo vivo, irradiando luz espiritual, sabedoria prática e amor incondicional ao seu redor. Na época do lançamento, As Chaves Perdidas da Maçonaria dividiu opiniões dentro da ordem. Muitos mestres e estudiosos elogiaram a clareza e a amplitude do estudo simbólico. Outros receberam Hall com suspeita, acusando-o de expor segredos reservados aos graus mais altos. Com o tempo, porém, a obra ganhou status de clássico entre lojas de tendência mais esotérica, sendo citada em conferências e seminários de simbolismo maçônico. Hoje, é considerada leitura importante para quem busca compreender a maçonaria sob uma
perspectiva mística, tendo influenciado diversos autores e sido reeditada em vários idiomas, incluindo edições comentadas por maçons. Mas de onde veio originalmente toda essa simbologia espiritual profunda e esse sistema iniciático elaborado? Antes de continuarmos, tenho uma proposta rápida para você. Eu preparei uma trilogia completa, chamada O Despertar da Magia Interior. Baseada nas maiores obras do ocultismo, ela reúne conhecimentos teóricos e práticos para você obter resultados rápidos em todas as áreas da sua vida: mental, física, emocional, espiritual e financeira. Independentemente da sua fé, crença ou religião, esse conhecimento pode ser aplicado no seu dia a dia. A trilogia está disponível para download em 3 formatos, para você ler, ouvir e meditar onde e quando quiser. Tudo por um valor simbólico, com 7 dias de garantia para reembolso do seu dinheiro. Já são mais de 500 alunos em uma semana de lançamento e eu recebi diversos elogios e feedbacks positivos de quem alcançou resultados logo nos primeiros dias. Venha fazer parte você também. Para acessar, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Aproveite enquanto está barato, porque o produto pode receber atualizações com mais conteúdos e aumentar de preço. E tem mais, você ainda pode revender nossa trilogia. Torne-se afiliado e receba 51% de comissão por cada venda, sem nenhuma taxa. O link de afiliação também está na descrição. Teriam sido os construtores práticos de catedrais os verdadeiros autores de algo tão sofisticado? Para Manly P. Hall, a resposta é um sonoro não. É aqui que entramos em sua outra obra, A Maçonaria dos Antigos Egípcios. Nesse livro, Hall se torna um arqueólogo da alma, escavando as origens da ordem e traçando sua linhagem espiritual, não até a Europa medieval cristã, mas até os templos sagrados e as pirâmides às margens eternas do rio Nilo. A tese central de Hall é que a maçonaria especulativa moderna é herdeira direta dos ritos de iniciação praticados nas antigas escolas de mistérios do Egito faraônico. Essas escolas eram verdadeiras universidades espirituais do mundo antigo, centros onde se ensinavam as ciências físicas e matemáticas, mas principalmente as ciências da alma e do espírito. Em câmaras secretas de pirâmides e recintos sagrados de templos, sacerdotes filósofos ensinavam a discípulos avançados e moralmente qualificados os segredos da vida, da morte e da imortalidade da alma. As iniciações não eram cerimônias apenas simbólicas, mas provações psicofísicas desafiadoras, projetadas para testar coragem física, pureza moral, força mental e determinação espiritual do neófito. O candidato era conduzido por câmaras escuras e labirínticas, confrontado com testes e guardiões simbólicos que representavam suas limitações e medos, e como culminação, passava por uma morte ritual, sendo colocado em um sarcófago de pedra por 3 dias em transe profundo, para depois renascer espiritualmente como um adepto iluminado que conquistou a morte e provou sua imortalidade. A semelhança com o drama de Hiram Abif é impressionante e, para Hall, evidencia continuidade histórica. Ele demonstra que a lenda maçônica é uma adaptação do mito egípcio de Osíris, Ísis e Horus. Osíris, o rei benevolente que trouxe civilização, artes e agricultura ao Egito, é traído e assassinado por seu irmão Set, que representa as forças da escuridão e da destruição. Seu corpo é desmembrado e espalhado, simbolizando a dispersão da sabedoria divina pelo mundo material. Ísis, sua esposa e irmã, em dor determinada, viaja por toda a terra para reunir os pedaços de seu amado, simbolizando a busca da alma pela reunificação com a natureza divina perdida. Com a ajuda de Thoth, o deus da sabedoria, ela concebe magicamente um filho divino, Horus, que cresce em segredo para vingar o pai e reivindicar o trono. A correspondência simbólica é clara. Osíris corresponde a Hiram Abif,
representando a sabedoria divina assassinada no mundo material. Set e seus conspiradores são os rufiões, simbolizando as forças da ignorância e do materialismo que conspiram contra a luz espiritual. Ísis representa a própria loja maçônica como instituição preservadora que reúne os fragmentos da sabedoria antiga. Horus é o iniciado verdadeiro, o mestre maçom que, nascido espiritualmente da busca sincera pela verdade, ressuscita o princípio osiriano dentro da própria consciência e derrota as forças internas da escuridão. A busca pelo corpo perdido de Hiram é a busca de Ísis pelos pedaços de Osíris. A palavra perdida corresponde ao nome secreto e sagrado de Ra, o conhecimento da verdadeira natureza de Deus, que era o segredo central dos mistérios egípcios e que era transmitido apenas aos iniciados mais elevados após longa preparação. Hall vai além e identifica figuras históricas como mestres dessa tradição egípcia. Ele destaca o faraó Akhenaton, originalmente Amenhotep IV, como figura-chave. Akhenaton aboliu o panteão tradicional e instituiu o culto exclusivo a um único deus, Aton, representado pelo disco solar. Para Hall, Akhenaton não era apenas um reformador religioso, mas o grande mestre de uma ordem iniciática que tentou estabelecer uma religião universal baseada nos princípios da luz, da vida e da verdade. Em essência, teria sido o primeiro grande maçom especulativo da história documentada, tentando construir não um templo de pedra, mas uma civilização iluminada fundada na fraternidade universal e na sabedoria espiritual. Seus ensinamentos, suprimidos após sua morte por sacerdotes do antigo regime, teriam sido preservados por iniciados que, séculos depois, influenciaram Pitágoras, Platão e os neoplatônicos e, por uma cadeia complexa, dariam origem a ordens como os Cavaleiros Templários e, finalmente, a maçonaria moderna. A simbologia maçônica, segundo Hall, está repleta de heranças diretas da tradição egípcia. O olho que tudo vê, tão presente em lojas maçônicas e no grande selo dos Estados Unidos, é o antigo olho de Horus, símbolo da onisciência divina, da proteção espiritual e da consciência desperta. O avental cerimonial dos maçons deriva dos aventais usados por sacerdotes egípcios em cerimônias. A concepção de Deus como o grande arquiteto do universo ecoa o conceito de Ptah, o deus artesão que moldou o universo como um artífice, criando formas pelo poder da palavra e do pensamento. As colunas gêmeas que flanqueiam a entrada da loja, Jachin e Boaz, correspondem às colunas dos templos egípcios que representavam os pilares do céu e os fundamentos da terra, marcando a passagem entre o profano e o sagrado. Ao conectar a maçonaria ao Egito Antigo, Hall realiza algo transformador. Ele retira a fraternidade de um contexto puramente judaico-cristão e a revela como parte de uma tradição espiritual mais antiga, universal e transcendental. A história bíblica de Salomão e Hiram Abif torna-se um véu simbólico, uma roupagem hebraica para um drama espiritual já antigo, quando as pirâmides foram construídas. Isso significa que a maçonaria, em sua essência, não é uma religião sectária nem um substituto para qualquer fé particular, mas a guardiã de uma ciência espiritual universal que antecede e transcende as religiões organizadas. É a ciência sagrada da construção consciente da alma, a arte real da transformação do homem comum em um ser divinizado. Essa ciência não pertence a nenhuma nação, raça ou credo específico. É patrimônio espiritual da humanidade. Os símbolos variam, as roupagens culturais diferem, mas a verdade permanece. O homem é um Deus em potencial. E existem métodos práticos para realizar essa potencialidade. E qual é o segredo transcendental quando unimos as duas obras de Hall?
O que descobrimos ao usar as chaves perdidas para abrir simbolicamente as tumbas dos faraós e penetrar nos mistérios milenares? Descobrimos que a jornada humana na Terra tem um propósito divino. Não estamos aqui por acaso. Somos aprendizes em uma oficina cósmica. E nossa tarefa é nos tornarmos mestres de nós mesmos e colaboradores inteligentes no plano divino. A maçonaria, na forma idealizada por Hall, é um mapa detalhado dessa jornada. Ela revela que dentro de nós jaz adormecido um mestre divino, um Osíris desmembrado pela experiência material, um Hiram assassinado pelas circunstâncias do mundo, e nos oferece ferramentas testadas através dos séculos, o esquadro da virtude moral, o compasso da autodisciplina, o malho da vontade dirigida. Com elas, reunimos os fragmentos dispersos, reconstruímos o templo interior conforme o plano divino e ressuscitamos o Deus interior, que é nossa verdadeira identidade. A tradição maçônica, segundo Hall, preserva também conhecimentos sobre ciclos cósmicos e leis que governam a evolução da consciência humana. Os antigos egípcios compreendiam que a humanidade passa por grandes ciclos, períodos de luz e de escuridão, de sabedoria e de ignorância. Estamos, segundo essa visão, emergindo de uma idade sombria de materialismo e começando a redescobrir verdades espirituais preservadas nas escolas de mistérios. A maçonaria representa uma ponte entre a sabedoria antiga e a humanidade moderna, oferecendo um caminho prático a quem busca a luz. Os rituais maçônicos, quando compreendidos em sua profundidade, são cerimônias de transformação psicológica e espiritual. Cada movimento, cada palavra, cada símbolo foi preservado porque cumpre uma função no processo de despertar da consciência. A iniciação no primeiro grau não é uma mera admissão, é um renascimento simbólico, uma morte da consciência profana e um nascimento para uma nova percepção da realidade. Hall revela que os números sagrados na maçonaria, 3, 5, 7, 9, não são arbitrários, mas correspondem a leis cósmicas e a estágios do desenvolvimento da alma. O número 3 representa a tríade fundamental presente em toda manifestação: espírito, alma e corpo, ou tese, antítese e síntese. O 5 simboliza o homem regenerado, que transcende os 4 elementos materiais por meio do 5º elemento, o espírito. O 7 representa a perfeição do ciclo completo, as 7 etapas da evolução cósmica e individual. A arquitetura sagrada dos templos maçônicos preserva conhecimentos astronômicos e geométricos, a orientação da loja, as proporções do templo, a disposição de móveis e ornamentos refletem a estrutura do cosmos e facilitam a harmonização do microcosmo humano com o macrocosmo universal. Os antigos construtores conheciam as leis da vibração e da ressonância e projetavam edifícios como instrumentos de transformação espiritual. Hall explora as conexões entre a maçonaria e outras tradições esotéricas, mostrando como os mesmos princípios aparecem em formas diferentes ao redor do mundo. A cabala hebraica, o hermetismo alexandrino, o sufismo islâmico e os mistérios gregos de Eleusis preservam aspectos da mesma ciência sagrada que encontramos na tradição maçônica. Essa universalidade confirma que não estamos diante de invenções arbitrárias, mas de leis naturais do desenvolvimento espiritual verificadas por culturas ao longo da história. Um aspecto fascinante revelado por Hall é a função da maçonaria como guardiã de conhecimentos científicos avançados. Os antigos egípcios possuíam conhecimentos de matemática, astronomia, medicina e outras ciências que foram perdidos e redescobertos apenas mais tarde. A tradição maçônica preservou muitos desses conhecimentos em forma simbólica, aguardando a época apropriada para sua revelação.
A geometria sagrada, usada na construção das pirâmides, contém proporções e relações que a ciência moderna só compreendeu séculos depois. Freemasonry of the Ancient Egyptians, publicado originalmente em 1937 pela Philosophical Research Society de Los Angeles, surgiu do desejo de Manly P. Hall de demonstrar, com base em décadas de pesquisa de campo no Egito e em suas conferências internas, que a maçonaria moderna herdou diretamente os ritos e símbolos das escolas de mistérios nilóticas. A edição de capa dura, limitada a cerca de 3.000 exemplares, trouxe o subtítulo To which is added an interpretation of the Krata Repoa Initiation Rite, resultado da tradução e do comentário de um raro texto maçônico rosacruziano francês de 1778, adquirido em leilão, e organizou-se em 3 blocos. Um ensaio sobre religião e magia egípcia, paralelos simbólicos com ferramentas e graus maçônicos, e um apêndice exegético com o Krata Repoa. Na época, a obra foi aplaudida por lojas esotéricas americanas como a ponte definitiva entre o legado dos faraós e os mistérios de Salomão, enquanto historiadores maçônicos como Harold V. B. Magruder a criticaram por falta de documentação direta, considerando-a mais romance místico do que tratado acadêmico. Reeditada em 1956, 1961 e 1977, com revisões filológicas de Hall, hoje o livro é referência em grupos de estudo maçônicos e inspira pesquisas simbólicas sobre o mito osiriano em rituais modernos, sendo reconhecido tanto pelo pioneirismo quanto pelas controvérsias que seguem, alimentando o debate sobre as origens esotéricas da maçonaria. A visão de Manly P. Hall sobre a maçonaria é assumidamente idealista e transcendental. Ele estava consciente de que muitas lojas de seu tempo haviam se tornado pouco mais do que clubes sociais, com membros recitando rituais cujo significado espiritual haviam esquecido ou nunca compreenderam. Havia também aqueles que utilizavam a fraternidade para fins materialistas, buscando conexões de negócios ou influência política, em vez da transformação espiritual. Mas o objetivo de Hall não era descrever a maçonaria como ela existia empiricamente, e sim como deveria ser se retornasse às origens espirituais. Ele queria reacender a tocha sagrada, lembrar a fraternidade de sua linhagem e de sua responsabilidade como guardiã dos mistérios antigos. Ele nos convida a ver além do véu dos símbolos e rituais para encontrar a verdade viva e transformadora que eles ocultam. Suas obras abordam também as profecias e tradições que falam de uma futura era dourada, quando conhecimentos esotéricos serão novamente revelados abertamente. Segundo essa visão, a maçonaria tem papel crucial nessa transição, servindo como ponte entre a era atual de materialismo e uma era de espiritualidade esclarecida. Os verdadeiros maçons seriam pioneiros e preparadores do caminho para uma nova civilização baseada na sabedoria espiritual. Hall explora ainda as dimensões práticas da alquimia espiritual ensinada na tradição maçônica. Ele descreve exercícios de meditação, técnicas de visualização e práticas de respiração que podem acelerar o processo de transformação interior. Esses métodos não são teóricos, constituem uma tecnologia espiritual desenvolvida e refinada ao longo de milênios pelos mestres das escolas de mistérios. A influência das obras de Hall sobre a maçonaria moderna foi considerável, inspirando renovação do interesse pelos aspectos esotéricos da tradição. Muitos maçons redescobriram, por meio de seus escritos, o significado profundo de seus rituais. Ao mesmo tempo, suas interpretações geraram controvérsias, com críticos argumentando que ele romantizou excessivamente a tradição ou fez conexões históricas especulativas.
No entanto, o valor das obras de Hall transcende a exatidão histórica pontual. Ele capturou e articulou a essência espiritual da tradição maçônica, de modo que ressoa com buscadores sinceros da verdade. Suas leituras de símbolos e rituais revelam camadas de significado que permanecem válidas e inspiradoras, independentemente de debates sobre detalhes. Hall nos ensina que o ser humano é essencialmente um Deus em formação, um ser divino que esqueceu temporariamente sua verdadeira natureza por causa das ilusões da experiência material. O universo inteiro é um grande templo cósmico em construção, e cada um de nós é uma pedra viva nessa obra infinita. O trabalho é árduo, a jornada é longa e muitas vezes solitária, e a palavra verdadeira só pode ser encontrada no silêncio do coração purificado de um mestre que conquistou a si mesmo. Essa é a herança do Antigo Egito. Essa é a chave perdida mais importante da maçonaria. E essa, segundo a visão de Hall, é a busca de toda a alma que desperta para a própria divindade latente. As obras de Hall continuam a inspirar e desafiar leitores no mundo todo, oferecendo uma visão da espiritualidade humana que é, ao mesmo tempo, profundamente antiga e radicalmente moderna. Em uma época de materialismo crescente e fragmentação social, sua mensagem sobre a unidade de todas as tradições espirituais e sobre o potencial divino inerente a cada ser humano ressoa com urgência e relevância. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração dos mistérios maçônicos pelos olhos visionários de Manly Palmer Hall. Que estas revelações sirvam como chaves para abrir as portas da sua própria jornada espiritual. A maçonaria, na visão iluminada de Manly P. Hall, não é apenas uma ordem iniciática, mas um reflexo vivo da jornada da alma humana em busca da sua essência divina. Mais do que símbolos, rituais ou histórias antigas, ela é um mapa atemporal que nos convida a reconhecer que cada um de nós é em si mesmo um templo em construção, um arquiteto do próprio destino, um reflexo do grande arquiteto do universo. Quando entendemos que as chaves da sabedoria não estão trancadas em templos de pedra, mas dentro de nós mesmos, a maçonaria deixa de ser apenas história para se tornar prática viva. Um caminho de iluminação, transformação e realização espiritual. Essa é a verdadeira herança dos mistérios, o segredo que conecta o Egito, Salomão, Hiram Abif e todos nós. A certeza de que o divino sempre esteve adormecido dentro do homem, esperando ser despertado. E agora, eu quero ouvir você. Qual parte desses mistérios falou mais forte ao seu coração? Os segredos do Antigo Egito ou as chaves perdidas da maçonaria? Comenta aqui embaixo, porque a sua visão pode abrir novas portas para outras pessoas. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos tão profundos quanto este. E claro, compartilha este vídeo nos grupos e com seus amigos que também amam ocultismo e simbolismo. Juntos, vamos formar uma verdadeira escola de mistérios viva aqui no portal Geometricamente Consciente. Você quer uma parte 2 deste vídeo? Uma continuação ou alguma obra em específico? Deixa aqui nos comentários. Lembra de salvar este vídeo numa playlist para estudos futuros e de passar no nosso perfil para assistir a outros vídeos. Tenho certeza de que você vai gostar. Adquira agora mesmo a nossa trilogia. Você não vai se arrepender. Acesse o primeiro link na descrição e aproveite a promoção de lançamento. Fica comigo nos próximos 30 segundos que eu te conto um pouco mais sobre ela.
Esse conhecimento não depende de crença nem de fé. Qualquer pessoa pode se beneficiar dele, seja você religioso, ateu, agnóstico ou gnóstico. Aqui, estudamos a estrutura da natureza e como ela se reflete em cada ser humano. Foram mais de 20 anos de estudos e práticas, reunidos nesta trilogia. Você vai aprender a aplicar a geometria sagrada em todas as áreas da sua vida. No espiritual, no emocional, no mental, no físico e também no financeiro. Vai entender como usar amuletos mágicos e talismãs a seu favor, para viver com integridade em todos os sentidos. Durante muitos séculos, só os poderosos tiveram acesso a esse conhecimento. Eles usaram isso para construir templos, cidades, negócios e para cuidar da saúde física, mental, emocional e espiritual. Agora chegou a sua vez de assumir o controle do seu destino. Esse é o seu momento de despertar. Basta dar o primeiro passo. Eu te mostro o caminho.